Louvado seja Deus. Estamos de volta aqui com a Hora da Bênção. Agora é o momento da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria para a gente ter vocês aqui junto de nós. Quero reforçar com a Irmandade a necessidade da contribuição nas ofertas, nas coletas, nos dízimos, que todos vocês aí têm feito para ajudar o nosso canal. Nós ainda temos alguns compromissos a sanar para manter, como a edição dos vídeos, ainda não foi possível pagar, para a gente manter o nosso canal no ar e o atendimento aos necessitados. Que Deus te puser no coração, vai ser sempre bem-vindo. Vamos ver a vinheta das ofertas. Vamos lá. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito bem, é isso aí. Vamos agradecer a Deus pelas ofertas que Deus tem preparado. Senhor, graça te damos pela colaboração, pelo coração do teu povo na tua obra, nos ajudando também aqui a propagar a mensagem do Evangelho. Senhor, alcança essas vidas, que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte a tua bênção e que nunca falte a gloriosa paz de Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui o bannerzinho da palavra. Gênesis capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. É forte, né, quando você fala Deus manda matar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único.
Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Senhor eterno e maravilhoso, fala com as nossas almas e enche o nosso coração da tua presença, e que a tua palavra ilumine o nosso entendimento e a nossa compreensão do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero fazer um pedido de coração, de irmão. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir para vocês, seja o que for, mas agora não é um pedido material. É um pedido espiritual. Estejam em bastante comunhão, para que o Senhor possa usar desse fraco servo aqui para trazer a sua palavra. Talvez não pareça, mas todos os dias trazer a palavra, irmão, cada culto, quando termina, parece que eu carreguei 50 sacos de cimento nas costas. Por conta da opressão, da preocupação também. A gente tem temor a Deus, tem respeito, principalmente com Deus e também com a Irmandade. Então eu quero pedir a vocês que estejam em comunhão. Quando a gente está meio adoentado assim, então a gente fica meio desanimado. Mas eu não quero de jeito nenhum, não quero de jeito nenhum levar desânimo até vocês. Não é essa a minha missão. A missão que Deus me deu é levar alegria na vida do povo de Deus. Então se vocês clamarem em bastante comunhão ao Senhor, Ele que é bom, cheio de misericórdia, vai falar com a sua igreja. Irmãos, Abraão, que o Senhor trocou até o seu nome, chamava-se Abrão, e Saraí, sua mulher, que depois tornou-se Sara, já tiveram Isaque, seu filho, na velhice, fruto de uma visita de um anjo que prometera a eles que Deus então cumpriria o desejo dos seus corações. Sara, sua mulher, sabendo que seu marido já era velho, e ela também, os irmãos lembram da história, duvidou, descreu, porque era muito difícil mesmo, mas para Deus, disse o anjo, que todas as coisas são possíveis. E o Senhor, cumprindo a sua palavra, ao seu tempo da vida, Sara deu à luz a Isaque, saudável, filho da promessa, muito amado, muito querido, muito esperado por esses pais, que além de idosos, como disse aos irmãos, já não poderiam gerar, então conforme a pessoa fica mais de idade, ela costuma ficar mais afetuosa. Há suas exceções, mas de via de regra, sim. Queridos irmãos, então os irmãos imaginam, esse filho também cuidava desses pais. Os irmãos veem em pequenos detalhes como era o comportamento deles. Quando eles estavam indo para o monte, aqui adiantando um pouquinho lá na frente, mas tem a ver com o que a gente está falando agora. Quando eles estavam indo para o monte, ali na terra de Moriá, que tornou-se o monte, o Senhor proverá, Isaque pôs a lenha Abraão pôs a lenha sobre os lombos de Isaque, porque ele já era um homem velho, né? Já não tinha mais aquela força, aquele vigor para carregar lenha e fazer trabalhos braçais. Então Isaque, além de filho, era também um grande protetor deles dois. Era uma joia preciosa, um bom filho, e por quem eles tinham um profundo e sincero, verdadeiro amor. Mas de repente o Senhor aparece e faz-lhe um pedido, faz a Abraão um pedido bastante inusitado. E diz a palavra, como nós lemos, que o Senhor tentou a Abraão. Olha, irmãos, um homem que foi tentado por Deus, o Senhor tentou a Abraão, o Senhor testou a Abraão. Abraão, e ele já aprendendo a conhecer a voz de Deus, disse, eis-me aqui, Senhor. Abraão, eu quero que você me dê o seu filho, teu único filho. Fez questão de frisar muito bem como sacrifício. E Abraão disse, seja feita a tua vontade. Os irmãos podem ler aí, e os irmãos verão que não houve nenhum questionamento. Não houve, retrucou de nada, não reclamou de nada, não falou nada. Do jeito que Deus pediu, ele levantou e foi cumprir a vontade de Deus. E a primeira pergunta que o Senhor quer fazer a nós hoje é, o quanto você está
disposto, disposta, disponível a ouvir, a atender a voz de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. O quanto o teu coração está disponível para obedecer aos preceitos de Deus na tua vida. Lembre-se que nem todas as vontades de Deus coadunarão, terão comunhão, ou seja, serão iguais às nossas. Deus poderá exigir de alguns de nós coisas que nós não concordamos e que nós nem queremos. E os irmãos sabem disso. Principalmente a gente que está aqui trazendo a palavra, nós temos que renunciar muitas vezes à nossa vontade para que seja verdadeiramente feita a vontade de Deus na nossa vida. E para que seja feita a vontade dele, nós temos que anular a nossa. E o Senhor pergunta à sua igreja nessa segunda-feira: o quanto o teu coração está disponível para cumprir a boa e agradável vontade de Deus, irmão e irmã? Pode ser que o Senhor já tenha te pedido alguma coisa e o teu coração tenha endurecido, tenha, enfim, ficado de lado a vontade de Deus, e hoje o Senhor vem trazer esse alerta. Eu quero que você cumpra a minha vontade na tua vida, pois eu sou teu Deus, e sou eu quem tem domínio total sobre a tua história, o teu destino. E lembremos-nos, irmãos, quando Deus manda, Deus recomenda, Deus guarda, Deus abençoa. E a permissão de Deus nunca irá além da proteção de Deus na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Eu mesmo, irmãos, quantas vezes Deus me mandou em missão para algum lugar que eu não tinha vontade de ir, que eu tinha medo. Quando nós fomos para a Amazônia fazer um batismo, junto ao irmão Jean, tive muito medo, irmão Eliseu, muita preocupação, mas o Senhor estendeu o teu braço forte, o Senhor foi bom, nos levou, nos guardou, passamos muitos apuros, mas o Senhor esteve conosco. E o Senhor quer dizer à sua igreja: não temas, confia no Senhor, irmão e irmã. Às vezes Deus dá a nós alguma ordem e a gente fica tentando a Deus. Eu quero um sinal disso, eu quero um sinal daquilo. Se fulano vier me falar, se chamar tal hino, para com isso, irmão. Ou você conhece a voz de Deus ou não conhece. Ou você entende a voz do Senhor ou não entende. Ou está na presença de Deus ou não está. E essa pergunta não tem que ser respondida para mim, nem para ninguém. Essa pergunta tem que ser respondida para você mesmo. Você está na presença de Deus? Diga a você mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Amados irmãos, Abraão não pestanejou, não, irmãos, duvidou em nenhum momento. Não vemos aqui relatado qual foi a participação de Sara, de que maneira ela recebeu essa notícia, se é que recebeu. O fato é que ele se colocou a caminho, se não me engano, 3 dias de viagem. E foi, irmãos, cumprir a vontade de Deus. Só que ele não estava indo levar um recado, como Jonas foi pregar em Nínive. Ele não estava indo fazer uma missão, como Paulo, quando foi visitar a Lázaro e os discípulos tiveram medo de ser apedrejados. Ele estava indo matar o seu filho. Porque os irmãos vejam, você pegar um machado, um cutelo e partir a cabeça do teu filho ali para derramar o sangue naquele altar? Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, como estaria o coração desse pai? No que será que ele se firmou para poder ter força de fazer isso? Aquele filho tão amado, tão desejado, será que ele ficou em dúvida? Será que ele questionou a Deus? Falou, mas não estou entendendo, Senhor. Eu não tinha filho, tu me deste, agora tu estás pedindo, você está de brincadeira comigo? Eu me lembro, irmãos, tanto dessa história, uma vez aconselhando uma irmã que estava passando, a irmã Yara, passando um problema muito, ela é de Uberlândia, passando um problema muito sério com o filho nas drogas. Irmã Yara, pelo amor de Deus, minha irmã, confie em Deus, Deus sabe a prova que dá a cada um de nós, nós estamos em oração. Ela falou, irmão Rodrigo, o que Deus está pensando que eu sou? Na hora eu dei risada, irmãos, eu estava junto dela, ela também acabou rindo, porque foi tão espontâneo, foi tão voluntário, assim, involuntário, na verdade, foi tão natural. E quantas vezes a gente se faz essa pergunta, o que Deus está pensando que eu sou? Até quando ele acha que eu vou aguentar? Irmão, se você tem se feito essa pergunta, não fica triste, porque Davi também fez. Perguntou a Deus no Salmo 13, até quando te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, os irmãos vejam que todos nós temos problemas,
Todos nós passamos alguma dificuldade. Não sei o que passou na cabeça de Abraão, não ficou relatado aqui na doce e santa palavra de Deus, mas o fato é que ele, irmãos, foi cumprir o desígnio de Deus. Se ele retrucou, se ele resmungou, se o seu coração estava em migalhas, só Deus sabe. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurado você, que ainda com algum dano, que ainda com algum sofrimento, com alguma perseguição, cumpre sempre a vontade de Deus na tua vida. Senhor, eu não tenho força. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, pelo mandado da tua palavra, crendo no teu Espírito, eu estou indo fazer isso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, o Senhor te diz hoje por essa palavra, nesse nome há poder, a vitória é da igreja de Deus. Assim como disse Davi ao gigante, tu vens a mim com escudo, com coraça, com capacete, com espada, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. E saiu então Davi vitorioso, e Abraão também saiu vitorioso, pois foi até o lugar onde Deus o tinha mandado, deixando os seus moços, os seus empregados, disse, olha, nós vamos até ali, e daqui um pouquinho a gente volta. Eu não sei se ele disse isso de forma involuntária, ou se ele cria que voltaria mesmo, mas a palavra chama ele de pai da fé, irmãos. Esse homem tinha fé suficiente para que, se ainda que imolasse o seu filho, Deus desse vida para ele de novo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Deus prova o filho que ele ama. E Deus não prova para reprovar, Deus prova para aprovar. O apóstolo São Paulo sempre disse que Deus nos quer achar aprovados diante da sua presença. Glória a Deus. Amados irmãos, então, queridos, ele foi. Não fala aqui que Isaac, quando percebeu que ele seria o holocausto, que ele se debateu, que ele gritou, que ele fez escarcéu, que ele fez escândalo, não fala nada disso, irmão. Quietinho estava, quietinho ficou. Que tipo de filho você tem sido? E aí a irmã olha para o lado para ver qual é a reação do teu filho. Deus pergunta para nós também, mais velhos, que tipo de filho nós temos sido aos nossos pais? Que estão velhinhos, que fala 400 vezes a mesma coisa, que insiste na mesma coisa, que é teimoso, que é ranzinza. Que tipo de filho nós estamos sendo? Como você quer que teu filho te honre se você não honra teu pai e a tua mãe? Mas Isaac era uma bênção, irmãos. Se meu pai me pôs aqui, meu pai sabe o que está fazendo. Eu estou em paz. Olha, irmãos, quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, um anjo grita do céu, Abraão, Abraão. Ele diz, eis-me aqui. O cutelo levantado. Não faças tal, não faz nada para o menino. Agora sei que tu verdadeiramente teme ao Senhor. Ida e amuia, glória a Deus nas alturas. Não faz nada. Olha ali, ali estava um carneiro atado pelos chifres, pelas patas, preparado para ser imolado. E aí, irmãos, começou a outra parte da história. A angústia tornou-se numa grande bênção. A morte tornou-se numa grande vida. E o Senhor disse a ele, a tua semente será como os grãos de areia da praia do mar. A bênção de Deus estará sobre a tua vida, a tua posteridade será abençoada, glória ao nome do Senhor Jesus, e dessa descendência veio Cristo, nosso Senhor, que trouxe, amados irmãos, a salvação da vida eterna à sua igreja, e hoje Deus diz a todos nós, aliança eterna, aleluia, não temas, minha igreja, se passares pela água, ela não te cobrirá, se passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti, pois há uma proteção divina sobre a tua casa, o Senhor está acompanhando cada um dos teus passos. Porventura, queridos irmãos, esse anjo e os olhos do próprio Deus não estavam sobre Abraão desde quando saiu da sua casa? E quando retornou, independente de Sara saber ou não o que tinha se passado, mas então ela ficou sabendo no momento da sua volta, e ela, como mulher de Deus, creu, confiou, porque ela já tinha aprendido. Quando ela tinha duvidado, o anjo a repreendeu, e daquele momento em diante ela passou a crer. E essa palavra, amados irmãos, é um alerta de Deus a todos nós. Eu quero que a minha igreja creia, eu quero que a minha igreja confie,
Que a minha igreja entregue os seus corações na minha mão. Dá glória a Deus, irmão. Essa prova que você está passando não é para destruição, é para a glória de Deus na tua vida. É para a exaltação da tua casa, do teu coração. É para que o Espírito Santo de Deus se sobressaia em ti. E onde você passar, apareçam os feitos de Jesus. Glória a Deus nas alturas. E onde você puser as tuas mãos, apareçam as mãos de Deus trabalhando. Quantas vezes nós somos provados no trabalho, quantas vezes somos provados na nossa vida pessoal, somos provados na nossa saúde, mas aquele que persiste, aquele que resiste ao diabo, ele foge da nossa vida, recebe unção por essa palavra em nome do Senhor Jesus, a vitória é tua. Glória a Deus nas alturas, queridos irmãos. Abraão, portanto, recebeu essa grande bem-aventurança, recebeu, irmãos, essa força de Deus, recebeu essa confirmação de Deus na sua vida, mas precisou mais uma vez passar no fundo do funil, passar no engenho, passar no fogo. Quando nós lembramos dos 3 hebreus também, depois que eles passaram no fogo e o fogo não teve poder sobre eles, Nabucodonosor fez um decreto que todos adorassem aquele Deus ao qual eles serviam. Da mesma sorte, glória ao nome do Senhor aconteceu com Daniel na cova dos leões e quantos outros heróis que creram. Hoje o Senhor te chama de herói na sua presença, heroína na sua presença, em nome de Jesus. Essa prova não te consumirá. Essa prova não te matará e não te fará sucumbir nas garras de Satanás. Obedece à voz de Deus e entrega-te sempre nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia, e a palavra de Deus brotará como renovo em volta da tua casa, ainda que tenha passado um grande fogo, uma grande queimada, essa palavra hoje, com o cheiro das águas que está sendo derramado sobre ti, sobre Calimandarassuia, sobre a tua casa, o renovo de Deus está brotando, e você vai glorificar a Deus. Deus seja louvado, amém.